Olá, estudantes do Plagiader. Meu nome é Leonardo Xavier da Silva e nós estamos na disciplina Estado, Políticas Públicas e Desenvolvimento Rural no Brasil. A intenção é, nesse módulo 2, fazer uma discussão sobre Estado, macroeconomia e políticas públicas. Assim, a intenção é dividir essa exposição em 3 vídeos mais curtos para que vocês possam ter um auxílio na compreensão dos conteúdos vinculados a essa ideia do módulo 2. Passo 1, então, vai ser a ideia dos objetivos de política macroeconômica, o vídeo 2 vinculado aos instrumentos de política macroeconômica e o vídeo 3 da estrutura da análise macroeconômica. Para que a gente possa observar, então, essa discussão, primeiro o aspecto-chave é a gente verificar o contexto, histórico em que surge a macroeconomia. E isso vem vinculado àquela discussão que tivemos no módulo 1 sobre as visões de Estado, marxista, liberal e a visão keynesiana. A ideia da macroeconomia segue uma lógica keynesiana. Ela surge como um corpo relevante dentro da ciência econômica a partir do final da década de 1920 e década de 1930, um período de grande depressão, em que a verificação, a variável mais importante nessa questão, foi o alto nível de desemprego. E como a gente tinha uma visão predominante naquela época de que o mercado autonomamente teria condições de devolver o alto nível de emprego, e isso não estava sendo observado na prática, tomou-se então uma decisão com o keynesiano de se criar políticas governamentais que incentivassem a demanda agregada e que, por sua vez, proporcionasse como consequência o aumento do nível de emprego, redução da taxa de desemprego. Assim, essa visão macroeconômica ela visa, no curto prazo, analisar variáveis como taxa de inflação, PIB, taxa de câmbio, taxas de juros básica da economia, a conhecida e famosa taxa Selic, além de observar, por exemplo, em termos de economia aberta, o balanço de pagamentos. Quando estuda os mercados, não estuda mercados individuais, mas estuda grandes mercados, como o mercado de trabalho e o mercado monetário. Pois bem, nessa verificação, a ideia é, na parte 1, verificarmos então os objetivos de política macroeconômica. A partir do instante que surge a ideia de que é preciso ter política macroeconômica ou política pública que dê conta das necessidades da sociedade, a gente precisa priorizar ou elencar quais são essas necessidades. E o primeiro dos objetivos de política macroeconômica foi o alto nível de emprego. Por que alto nível de emprego? Justamente porque naquele contexto, a década de 1920, 1930 e até mesmo 1940, a alta taxa de emprego era verificada. Então, encontrar mecanismos com estímulo e com indução mesmo do Estado para aumentar o nível de emprego. O segundo objetivo elencado, estabilidade de preços. E pensar em estabilidade de preços porque as altas taxas de inflação, e o que é inflação? Aumento contínuo e generalizado dos preços. Isso gera um conjunto de distorções, prioritariamente avaliando que as altas taxas de inflação elas são mais danosas, elas prejudicam mais as famílias de baixa renda. Uma primeira distorção diz respeito justamente a isso, uma distorção sobre distribuição de renda. A inflação ela é concentradora de renda, todo mundo perde, mas quem perde mais são as famílias de mais baixa renda, porque elas usam toda a sua renda para comprar artigos de higiene pessoal, alimentação, transportes, luz, água, e isso tudo é consumido então na sua renda. Aquelas famílias que têm a renda um pouco mais alta, pelo menos uma parcela dela é preservada por questões de poupança mesmo. Então, o problema número 1 das altas taxas de inflação é a concentração de renda e o prejuízo proporcionalmente maior para as famílias de mais baixa renda. Uma segunda distorção ela pode ser observada também sobre a arrecadação do governo. Aí a gente percebe que na estrutura tributária do Brasil, para citar o nosso exemplo local, ela é fundamentalmente baseada em impostos indiretos. É aquele que a gente vai no supermercado a gente compra alguma coisa, o ICMS é recolhido pela empresa, pela loja, pelo supermercado e depois isso é passado para o governo. Isso tem um período de alguns dias entre o momento que eu paguei o ICMS e o momento que o ICMS é repassado da loja, do supermercado para o governo. Se nesse período a inflação está alta, como consequência disso a gente vai ver um desgaste, uma desidratação da arrecadação tributária em termos reais, e não em termos nominais. O terceiro aspecto é sobre
As exportações, né? Se a gente observa as exportações, se os preços internos estão aumentando, esses preços, quando são colocados no mercado internacional, também estarão mais altos, né? Então existe um repasse também com os preços internacionais, isso dificulta as nossas exportações. Sobre o mercado de capitais, se a gente fosse pensar no mercado de capital sob o ponto de vista financeiro, sob o ponto de vista do investimento, num cenário que as rendas estão sendo corroídas de todos, mais para os mais pobres, mas também para os mais ricos, quem é que vai se atrever a fazer investimento no mercado de capitais? Ninguém, vão preferir deslocar os seus recursos para países mais estáveis. Então isso acaba gerando problemas no mercado de capitais. E movimentos especulativos muito fortes, muito mais aguçados também, né? Porque gera uma poluição na nossa capacidade de entender os cenários. E ainda sobre expectativas, o que significa isso? Pensar a respeito das expectativas é de que a partir de um determinado momento a gente está com a memória da inflação tão forte, né, tão enraizada na gente, que a gente já cria uma expectativa de inflação. E se a gente cria uma memória inflacionária, a gente cria algo também chamado de inflação de expectativas. E como consequência disso, a inflação esperada ela vai ser realizada. Ainda, como objetivo de política macroeconômica, a ideia da distribuição de renda. A distribuição de renda está relacionada a usufruto, né, da riqueza gerada por um país. Então, permitir que a sociedade como um todo ela tenha acesso à riqueza gerada no país, né, e não somente aquela riqueza usufruída por uma parcela menor da população. Isso não é o objetivo e a política governamental, a política econômica, ela deve perseguir a melhoria da distribuição de renda. Dois indicadores, a curva de Lorenz e o índice de Gini. O índice de Gini é bastante frequentemente utilizado para estudos sobre concentração ou desconcentração de renda. E ainda uma meta-síntese, né, o crescimento econômico, né, que seria desejável no cenário de estabilidade de preço e boa distribuição de renda, mas esse crescimento econômico tem um efeito colateral virtuoso, né, que é o aumento no nível de emprego, né, e ele vai depender também da disponibilidade de emprego, disponibilidade de capital, de recursos naturais e disponibilidade e inovação tecnológica, né. Então o crescimento econômico ele é desejado e um conjunto de variáveis ou de fatores de produção eles são necessários para a gente observar se no longo prazo é possível conquistar esse crescimento econômico. Observado esse vídeo, a gente vai então no próximo vídeo verificar formas de intervenção do governo para proporcionar que sejam alcançados esses 4 objetivos de política econômica centrais. Assim, esses instrumentos, seja de política fiscal, monetária, comercial e cambial e política de renda, serão observados no vídeo 2 desse módulo.